Noite. Vamos lá para mais um pouquinho do nosso estudo do livro A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 18, que fala sobre as ressonâncias secretas. Nós vamos reprisar esse capítulo, pois na semana passada tivemos um problema e ele não ficou gravado. Então, para não ficar essa lacuna no nosso estudo, eu hoje vou refazer esse capítulo, o finalzinho dele, e na semana que vem iniciamos um novo capítulo. E eu começo relendo um pedacinho para que vocês possam se situar a respeito daquilo que estávamos falando das ressonâncias secretas. O subtítulo era Elaboração Inconsciente. O autor comentava sobre um episódio no qual ele, com amigos, acabou entrando num cinema e assistindo a um filme pornô, e como essa experiência permaneceu trabalhando no seu inconsciente e interferindo na sua vida por algum tempo. Então, ele diz o seguinte: tempo atrás eu estava com alguns amigos. Essa experiência, corrigindo, não foi do autor do livro, mas sim de um paciente dele. E esse homem conta: tempo atrás eu estava com alguns amigos em uma cidade onde nós tínhamos parado de passagem. Estávamos todos alegres e não sabíamos o que fazer. Fomos assistir um filme pornô. No filme faziam uma orgia. E aquilo era muito mais deprimente do que se podia imaginar. Os atores eram evidentemente uns pobres coitados e os seus rostos estavam falsamente contentes. Talvez eram pessoas que estavam sendo obrigadas a recitar aquele papel. Se sentia no ar a violência. Não uma violência explícita, mas uma violência à dignidade humana. Aquilo era nojento e muito menos erótico do que se pudesse imaginar. E depois aquela experiência permaneceu impressa por algum tempo na minha mente e interferiu na minha vida sexual. As imagens me voltavam à mente nos momentos menos oportunos. E eu sou uma pessoa nem um pouco moralista, mas o sentimento de desgosto durou muitos dias, mesmo que no cinema nós não tenhamos permanecido por mais de 10 minutos. E aí o autor coloca uma pergunta. Essa é uma experiência de feiura, justo para a gente trazer aqui um contraponto às experiências de beleza. E se percebe o quanto a feiura pode nos deprimir e danificar, justo como o belo nos coloca para cima e nos faz sentir mais leves. O que mais me interessa aqui é trazer à luz que a experiência não se exaure no momento em que a temos, mas continua a viver em nós, no bem e no mal. Ou seja, a pergunta seria: será que as experiências que nós temos, elas terminam depois que a gente passou por elas, ou elas continuam agindo no nosso inconsciente, mesmo depois que terminamos de passar por uma experiência como essa que ele traz aqui, de assistir um filme pornô? Então,
Quantas vezes nós estamos ali na frente da televisão, simplesmente absorvendo cenas, absorvendo imagens, absorvendo notícias que não nos trazem nada de positivo e não paramos para pensar o quanto aquilo vai permanecer dentro de nós, gerando conexões e nos, talvez, desenvolvendo momentos de mal-estar, momentos de desconexão, momentos de desconforto e nem nos damos conta. Então, ele completa dizendo o seguinte: a psique é viva e se movimenta. Ela muda, cria, instaura conexões, idealiza, assimila, se enriquece, matura ou, como no último exemplo, sofre de indigestão. Todos sabemos que a psique está em movimento. Nem todos, né? Porque muitas vezes a gente não para pensar a respeito disso. E mesmo assim, esse é um aspecto ao qual raramente nós prestamos atenção. Então, o fato de nós sabermos ou deduzirmos que a psique esteja em movimento não equivale a dizer que prestemos atenção a isso, ou que realmente tenhamos consciência disso. Nos comportamos normalmente como se fôssemos sempre iguais a nós mesmos. Em tal caso, seremos, como ainda muitos acreditam, uma entidade voltada à homeostase, ou seja, construída em modo a ter como seu máximo objetivo a manutenção de um equilíbrio estático. No momento em que compreendemos que é possível mudar, que é possível crescer, que a nossa vida não é uma sucessão de momentos justapostos, mas um episódio no qual existem momentos inesperados, saltos de qualidade, períodos de estagnação seguidos de profundas transformações, episódios de liberação. No momento em que compreendemos lá no fundo que esse fato fundamental muda o nosso modo de conceber nós mesmos e a nossa existência. No momento em que compreendemos, no fundo, que esse é um fato fundamental, isso muda o nosso modo de conceber a nós mesmos e a nossa existência. Então, ele traz como muito importante o fato de nós pensarmos a respeito disso, do quanto a nossa consciência esteja em movimento, em transformação, a nossa vida seja uma sucessão, né, de momentos justapostos, episódios inesperados, e tudo isso traz o nosso desenvolvimento e as nossas mudanças. E quando nós prestamos atenção a isso, é como se uma chave virasse dentro de nós. É como se nós pudéssemos viver com maior consciência e honrando os nossos passos dados, no sentido de que estamos indo em direção a uma evolução, mesmo quando muitas vezes não parece, ou quando estamos vivendo situações difíceis. São tantas vezes justamente estas experiências que vão nos fazer crescer e evoluir. A experiência do belo não termina repentinamente, mas ela vai em frente, sozinha, e continua a se desenvolver dentro de nós.
Tudo isso não pertence somente à experiência estética. Todas as nossas experiências entram em nós e não estão paradas, mas são elaboradas no nosso inconsciente, terminando por fazer parte da nossa história individual e, portanto, terminando por nos modificar. Mas algumas experiências mais significativas, e entre elas está a beleza, chegam a tocar uma veia mais profunda e, portanto, têm um potencial de transformação muito superior. E como assim que as experiências de beleza têm esta enorme capacidade de penetração? É explicado rapidamente. A profundidade da impressão depende da importância e do valor que nós damos a uma experiência. Por aquilo que eu observei no meu trabalho como psicoterapeuta, a beleza, quando ela é vista e acolhida, ela tem a capacidade de entrar profundamente em nós e nos transformar. A profundidade e a intensidade da impressão que ela deixa é imensa. E somente outras experiências que podem imprimir um traço de semelhante importância sejam, talvez, as experiências de dor e de amor. Além disso, é necessário considerar também de onde derivam as experiências de beleza. Muito frequentemente, elas chegam da natureza. O som das ondas do mar, o odor do mar, por exemplo, ou a forma de uma árvore que se destaca no céu azul, ou as cores iridescentes de uma libélula, ou um riacho que corre. É compreensível que estes espetáculos deixem em nós uma impressão potente. Em fundo, nós viemos da natureza, somos feitos de natureza e não é nada estranho que entremos em sintonia com a nossa origem. Então, muitas vezes, nós vivemos como se estivéssemos separados da natureza. A natureza está lá, eu estou aqui. E não nos damos conta de que nós somos a natureza. Nós fazemos parte da natureza. Ela é a nossa origem. Ou, às vezes, a experiência estética também pode vir da arte. Uma balada de Chopin, um quadro de Renoir, as incrustações de um móvel do período renascimentista, as maravilhas de uma miniatura persa. Também nesse caso é natural que possamos estar abertos a uma impressão, que aquilo que nos chega trabalhe dentro de nós, que nos ensine algo da vida e nos faça pensar em um modo novo e diferente. Em fundo, o objetivo mais ou menos declarado da arte é justamente esse. A experiência estética vem também, e nós vimos isso, do encontro com o outro. E aqui, mais do que em qualquer outro caso, é compreensível que a impressão seja profunda e penetrante. A beleza de uma pessoa, do seu corpo e da sua alma é acompanhada de inumeráveis interações e emoções. Nós aprendemos com o outro. Nós somos o outro. Os outros vivem em nós e nós neles. Aqui ele está falando da empatia, da escuta, da observação, do quanto nós crescemos junto com o outro. Naturalmente,
Muito depende do quanto estamos disponíveis à beleza, do quanto nós nos deixamos envolver por ela. Porque diante da beleza, são possíveis ao menos duas atitudes opostas. De um lado, é possível que a gente permaneça fechado, ou ao menos que mantenhamos uma certa distância da beleza. Sentimos que poderíamos deixá-la entrar dentro de nós e quem sabe o que poderia acontecer. E intuímos, em modo obscuro, que poderia ser um processo doloroso. Não se pode negar. A beleza oferece um risco. Nós arriscamos de nos tornar vulneráveis, de mudar em modo que nem mesmo ousamos imaginar, e isso nos coloca em alerta. A beleza pode ser incômoda. Se nós nos fechamos, ela se torna um ornamento inútil, ou uma mercadoria, ou ao máximo um objeto de cultura. Um belo corpo, um automóvel para gerar inveja nos amigos, um vestido que esteja na moda, um quadro com a assinatura de um famoso para que a gente possa expor na nossa sala de estar, nada mais. E assim a beleza se fossiliza. Ou uma outra atitude possível é nos deixarmos comover, surpreender, mudar através da beleza. A inteligência estética se abre e se estende. Esse é um caminho que dá muito mais trabalho, mas também muito mais rico. Nas minhas entrevistas, encontrei numerosas pessoas que tinham uma recordação viva do modo no qual o encontro com a beleza as tinha modificado. Outras pessoas, ao contrário, se expressavam em termos abstratos e filosóficos, mas achavam muito difícil descrever o que havia acontecido nelas durante uma experiência estética. Elas tinham optado por manter a beleza a uma certa distância. As experiências de beleza acontecem em um contexto. Cada um de nós tem um contexto mental dentro do qual vive, pensa, sente, age e entra em relação com os outros. É difícil descrever o nosso contexto, porque com frequência nós não temos consciência desse contexto. E se chegamos a ter essa consciência, poderemos descrevê-lo somente em maneira genérica. E o contexto é a matriz de todos os conceitos e de todas as emoções. Às vezes, tenho a impressão que se poderia descrever com somente uma frase, também se isso não seria correto com um fenômeno assim tão complexo e múltiplo. Por exemplo, eu posso acolher as minhas experiências em um contexto em que o mundo é perigoso, eu tenho que dar conta, ou aqui é necessário que eu me aproprie de tudo aquilo que eu puder, ou não é possível que eu confie, ou ainda sou sempre eu que perco, ou talvez existe sempre algo novo para aprender, ou ainda estou aqui para ajudar os outros. Cada contexto destes é aquilo que determina e traz cor às nossas convicções, às nossas escolhas e às nossas relações.
O contexto no qual vivemos pode ajudar ou criar obstáculos às nossas experiências de beleza. E estas, por sua vez, o podem influenciar em maneira profunda e potente. Então, tudo vai da forma como nós vemos o mundo. Se eu sou um otimista, se eu sou um pessimista, se eu vejo problema em tudo, ou se eu sou aquele tipo de pessoa que está aberta, que flui com a vida, que se sente grato por estar aqui, tudo isso vai colorindo a nossa existência, a nossa forma de ver a vida. E segundo o autor, é a matriz de como nós também conseguimos olhar para a beleza, a matriz de fundo, né? Tudo tem relação com o modo no qual acolhemos e elaboramos as nossas experiências. Façamos uma analogia. Imaginemos que nós fazemos coleção de pedras. E aí nós vamos pelo mundo procurando exemplares. E depois, porém, nós temos que colocar esses exemplares variados, um a um, em caixinhas de vidro escuro, que tem a dimensão de um selo, aquele selo que a gente usa para colocar em cartas. As pedras normalmente são maiores do que o tamanho dessas caixinhas, portanto é necessário quebrar as pedras. Depois, uma vez que elas estejam ali dentro, a gente consegue vê-las mal e mal, e elas se parecem muito umas com as outras. Conseguimos ver os contornos através do vidro escuro. Aquele é o nosso contexto. Um pouco miserável, para ser sincero. Agora imaginemos uma outra situação. Nós podemos colocar todas as nossas pedras bem à vista, em prateleiras espaçosas e livres. E então poderemos ver os quartzos, as opalas, as pepitas, os cristais, as diferentes gemas, rochas com veias de cor turquesa ou púrpura, os xistos, os conglomerados, as eflorescências fósseis, pedaços de árvores petrificados e por aí vai. Como acolhemos as nossas experiências de beleza? Muito depende do contexto em que as recebemos. Se as recebemos em um espaço interior estreito e pouco acolhedor, não existirá uma verdadeira experiência estética e, portanto, não acontecerá nenhuma mudança. Se nós, ao contrário, acolhemos as experiências num contexto aberto, no qual nos deixamos envolver e surpreender, então tudo é possível. E então, agora vejamos alguns exemplos de como a beleza entra dentro de nós e condiciona as nossas percepções e ideias. E aqui ele traz alguns relatos de pacientes. Uma mulher de 50 anos chamada Caterina conta as suas experiências de vários anos atrás. Ela vai com sua mãe a ver uma mostra do pintor australiano chamado Jeffrey Smart em Sydney. E ela diz o seguinte: olhamos todos os quadros e depois saímos da exposição. E quando nós começamos a olhar ao nosso redor, nos damos conta, todas as duas, de que cada coisa parecia uma pintura de Jeffrey Smart. Os trens, a ponte do porto, as ruas, as estradas, os arranha-céus, as casas, o parque. Era como se o artista nos tivesse dado a sua visão,
os seus olhos, o seu modo de ver. Nós conseguíamos ver o mundo através dos seus olhos. Essa mesma pessoa me conta também uma experiência que teve com o cinema. Por muitos dias, depois de ter visto o filme A Lista de Schindler, eu tive ondas de pavor, de dor, de piedade, mesmo que as minhas circunstâncias fossem muito diferentes daquelas ilustradas no filme. O filme era como se afirmasse aqueles sentimentos. Schindler era uma pessoa extraordinária e mesmo na morte negra do Holocausto, alguém foi capaz de tirar para fora o seu melhor e o melhor dos outros. Este filme nos lembra que a vida é precária. A fragilidade da vida não pode ser desconsiderada. A arte nos toca profundamente ao coração e fala de verdade. Ou seja, ela ficou profundamente tocada pelo personagem desse filme que conseguiu salvar muitas pessoas. Então ela diz, mesmo naquele momento do Holocausto, alguém foi capaz de colocar para fora o seu melhor e tirar o melhor dos outros. Nos exemplos trazidos por essa pessoa, vemos como a experiência estética não se limita ao momento em que ela acontece, mas ela nos penetra, ela nos diz algo da vida e do mundo no qual vivemos. Junto das emoções e das percepções, existe também um componente cognitivo, não o mais intenso, mas talvez o mais difundido e duradouro, porque depois que a intensidade das emoções passa, aquilo que compreendemos da experiência permanece fazendo parte da nossa bagagem intelectual e nunca mais seremos as mesmas pessoas. Então, aqui a gente vê o quanto é importante nós passarmos a olhar para esse tipo de experiência de uma forma diferente, considerando mais as experiências estéticas, porque como qualquer outra experiência, mas são experiências de algo positivo, de algo construtivo, de algo que nos eleva, elas seguem trabalhando dentro de nós e começam a fazer parte de uma nossa bagagem, ou seja, é como se nós fôssemos preenchendo uma mochila invisível de experiências positivas que colaboram com a nossa consciência para criar conexões com aquilo que nós já temos dentro como experiência acumulado. E se nós fizermos um balanço entre experiências positivas e negativas, se eu tenho vontade de elaborar mais um arsenal de experiências positivas, é claro que isso vai agir dentro de mim de forma diferente. E o contrário também é verdadeiro. Se eu faço questão de colocar um foco nas experiências negativas, nas desgraças, sejam elas as da minha vida ou aquelas que acontecem no mundo, é isso que vai ficar trabalhando dentro de mim e fazendo conexões. Subtítulo seguinte: o eco da beleza. Outras vezes se parte de uma experiência que conforta e tranquiliza em um momento difícil. No caso do homem chamado Serge, um músico de 30 anos, ver as rosas no jardim da sua família foi importante para chegar
a uma conclusão muito mais vasta sobre a vida e o universo. E ele diz o seguinte: volto para a casa de minha mãe, vou ao jardim, que é sempre o mesmo desde quando eu era uma criança, e vejo uma rosa que tem uma forma perfeita. Ela acabou de abrir e, em poucos dias, ela vai murchar, mas quando ela está ali, ela é perfeita e ela é maravilhosa. A casa da minha família me lembra do passado, me lembra dos meus avós, e me chega à mente a palavra alívio. Naquele momento, eu me dou conta que as coisas estão bem e que o mundo é bom. Então, essa recordação da infância, quando ele para diante do jardim, ele volta àquela lembrança de quando ele era pequeno, a lembrança dos avós, a lembrança de que a vida era boa. E esse momento traz para ele essa sensação de bem-estar. E o autor diz o seguinte: poderia parecer uma experiência regressiva. Certo, existem aqui todos os elementos. A volta à mãe, a quente segurança da infância, a um ambiente delicado e confortante, como pode ser um roseiral. É um retorno ao êxtase pré-natal? Não acredito, ou pelo menos não é somente isso. A convicção a que esta pessoa atinge vai além de um momentâneo sentimento de alívio e prazer. É voltar ao essencial, a uma verdade tão presente quanto aquela inquietante que vimos no caso precedente. A vida é frágil e precária, no caso da pessoa que falava do filme Schindler List, ou a lista de Schindler. E aqui nessa experiência, a sensação é de que a vida é bela e boa. São dois lados da mesma moeda. Agora vamos ver o exemplo de David, um homem de pouco mais de 50 anos, com grande facilidade para ter experiências estéticas. Mesmo não sendo uma pessoa extrovertida, que manifesta teatralmente as suas emoções, David tem relações muito intensas com o belo. A primeira vez que ele viu o Museu Guggenheim em Bilbao, aquele prédio talmente fluido e movimentado, com muros que parecem ondas e linhas que lembram a música jazz, ele caiu no choro. Aquele momento mudou a sua relação com a arquitetura, e os prédios comuns que se veem por aí agora não lhe pareciam nada mais do que grandes caixas comparados com a desenvoltura daquela obra de arte espanhola. E se vocês tiverem curiosidade, procurem no Google, na parte de imagens, Museu Guggenheim em Bilbao. É um prédio maravilhoso, realmente uma obra de arte. No que diz respeito à arquitetura, é algo completamente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver por aí. E aí o autor continua dizendo: também a natureza surpreende esse homem chamado David nos seus aspectos mais impensados. O comovem até mesmo os restos esqueléticos de uma árvore queimada por um incêndio. E assim acontece com filmes, leituras, até mesmo com a comida, não aquela elaborada, mas a comida simples e genuína, como a fruta, o pão, o queijo. Mas aquilo que mais o sacode é a música, cada tipo de música.
A música cigana, o rock, o jazz, música clássica, indiana. A primeira emoção estética da sua vida, ele a teve quando, escutando a sua mãe tocar Liszt no piano, ele começou a chorar. Agora, na vida adulta, a música para ele é algo com o qual se relaciona constantemente. Ele diz: eu escuto algo que nasce no meu estômago, sobe e rompe, atravessando a cabeça e explodindo. Não é raro que isso aconteça, é como uma droga para mim. Se eu me sinto letárgico ou cansado, por exemplo, depois de ter comido, então escuto música e é como se eu decolasse. Se eu estou dirigindo, às vezes eu preciso parar, porque em muitos momentos eu me comovo muito. E nestes momentos eu escuto: agora estou pronto para morrer. E penso: ok, agora eu realmente posso morrer. Não sou religioso, não acredito em Deus ou na reencarnação, mas eu penso que se Deus existe, ele existe justamente nestas coisas e está em todos os lugares. E se ele está em algum lugar, ele está, na verdade, em todos os lugares. As experiências de David são fortes sacudidas emotivas que o surpreendem e, ao mesmo tempo, o nutrem. Mas o ponto final ao qual ele chega é filosófico. O belo o leva a pensar na morte e em Deus. Aqui não se trata de convicções teóricas ou crenças religiosas, mas de um contexto em que essa pessoa acolhe as suas experiências. Um contexto espaçoso e livre, em que cada percepção de beleza tem a possibilidade de vibrar e de se manifestar plenamente. Um outro exemplo ainda, esta vez, é de um professor numa universidade americana chamado Eugene, e ele nos conta o seguinte: houve um período em que eu estava muito deprimido. A minha companheira tinha me deixado e eu era vítima de um procedimento legal perverso. Tudo aquilo que eu possuía tinha sido sequestrado e colocado em leilão. A situação era terrível. E também eu tinha trincado um disco vertebral e quase não conseguia me movimentar. Estava muito triste e deprimido. Eu não podia perceber a beleza. Simplesmente não podia. Depois, um belo dia, me dei conta de como era bonita a Baía de São Francisco, vista do porto, com as luzes todas ao seu redor e as cores das luzes na água, o azul e também a pureza do ar. Não foi a beleza que me fez ficar melhor. Foi o fato que eu estava melhor, que me permitiu poder ver a beleza. A minha melhora havia estimulado minha capacidade de ver a beleza. Eu vi a Bahia e pensei: é bela. E depois, magnífico. Pensei que existe algo de bonito, e isso não me acontecia há muitos meses. Eu tinha visto as mesmas coisas também antes, mas eu não tinha conseguido colher tal beleza. Então, ele se deu conta de que ele estava melhorando daquele quadro depressivo quando ele foi capaz de voltar a perceber a beleza ao seu redor. Eugene tem
responsividade emocional muito forte, mas o seu baricentro e sua fonte de segurança estão na sua mente. Ele possui uma capacidade fora do comum para perceber a beleza. Neste caso, a beleza está ligada somente posteriormente à transformação. Não é a beleza que tornou possível a mudança, mas é a transformação espontânea, a cura gradual dos seus traumas, que pouco a pouco o levou a ser capaz de perceber novamente a beleza. Ele interpreta a beleza como um indicador da cura. Neste caso, uma ferida tinha que curar antes de que essa pessoa se pudesse sentir capaz de apreciar a beleza. O contexto no qual acolhia a visão da Baía de São Francisco era pobre, como o cenário de uma cidade depois de um bombardeio. Ele teve que primeiro se curar e depois foi possível ver a beleza desse mesmo lugar. E aí, estamos indo para o finalzinho desse capítulo e o autor diz o seguinte: comecei com a experiência de uma praça. E realmente, no início desse capítulo, ele traz a sua experiência em uma praça, descrevendo, né, a beleza, uma praça na cidade de Arezzo, onde ele pôde também observar pinturas, né, de Piero della Francesca, tudo no mesmo local. Então a pessoa que o convidou para visitar essa praça disse que essa, na sua percepção, era uma das praças mais bonitas da Itália. E ele, no momento, duvidou, porque, conhecendo tantas outras praças, em especial as praças de Florença, de onde é o autor, ele teve dúvidas, mas depois da experiência de ter visitado com a pessoa do local e ter, inclusive, podido apreciar os afrescos do Piero della Francesca, ele colocou mais aquela praça no seu hall de belas praças. Então ele diz: termino no mesmo modo esse capítulo, e essa vez eu me encontro na cidade de Mantova. A gentil senhora que me recebe, a um certo ponto, me diz: eu te levo para ver uma das mais belas praças do mundo. E ele pensa de novo a mesma coisa. Depois de ter costeado o lago, nós entramos na Praça Sordello, a praça principal de Mantova, que é uma praça de grande beleza. Valia a pena fazer essa viagem, nem que fosse só para vê-la. Como sempre, também desta vez, a praça trabalha dentro de mim e a cada pouco ela volta à minha mente. Eu sinto que seu espaço está dentro de mim. Nesta praça eu me sinto acolhido e protegido. Eu sinto que me encontro em um espaço de grande civilidade e harmonia. O contexto melhor no qual eu posso encontrar outros seres humanos. E me dou conta de como uma praça não seja só um recipiente passivo, mas como ela pode dar forma à minha experiência, àquilo que eu sou naquele momento. É uma geometria na qual eu sou acolhido e sinto poder ser eu mesmo na minha versão melhor. E me dou conta ainda uma vez que a experiência de beleza não é um evento que acontece e que depois termina, mas é uma narração que continua no tempo e cujo eco talvez nunca termine. Então, dessa forma, ele encerra esse capítulo
trazendo essa reflexão. Me dou conta, ainda uma vez, de que a experiência de beleza ou do belo não é um evento que acontece e depois termina, mas sim uma narração que continua no tempo e cujo eco talvez nunca termine. É um estímulo para que nós possamos nos dedicar a construir experiências de beleza, a prestar atenção nestes momentos em que estamos diante do belo de uma forma diferente, de uma forma mais conectada, mais atenta, mais curiosa, mais aberta, mais fluida. Não só no que diz respeito a situações de beleza com a natureza, por exemplo, mas essa semana muitos de nós estaremos em contato com amigos, com familiares, essas 2 próximas semanas em que teremos as festas de Natal, de Ano Novo, que a gente normalmente desacelera, que muitos viajam para lugares em que se sentem bem, perto da família, ou escolhem algum lugar para estar, que a gente possa, então, prestar mais atenção a isso que nos rodeia, nas nossas relações, prestar atenção a esses momentos de beleza com as relações e de beleza na natureza, que tudo isso possa nos tocar de forma diferente, porque quanto mais a gente acumula experiências positivas, experiências de beleza, mais se enriquece o nosso arquivo interno e mais conexões a gente gera. Isso ajuda inclusive na nossa vida criativa. E agora eu convido vocês para que a gente encerre esse capítulo de hoje com uma breve vivência meditativa, que quem está aqui assistindo possa se recostar na poltrona, no sofá, na cadeira ou na cama, onde vocês estão, que vocês possam fechar os olhos por breves minutos, que possam respirar profundamente, talvez até soltar um suspiro, soltando todas as tensões do corpo, soltando preocupações e de forma que a inspiração seja mais breve do que a saída do ar. Então a gente inspira, talvez em 3 ou 4 segundos, retém a respiração e depois solta, procurando soltar o ar no dobro do tempo, talvez em 6 ou em 8 segundos, se vocês conseguirem. Então, inspirando e soltando o ar devagar, nós vamos levando relaxamento para o nosso corpo, para a nossa mente. Vai entrando em contato com o teu mundo interno, respirando calmamente, aprofundando nessa respiração. E vai contatando o teu mundo interno, vai deixando que essa respiração se aprofunde e você solta pensamentos, traz o foco da atenção para a sua respiração. Se algum pensamento vier, você simplesmente deixa ele passar como se fosse uma nuvem
e volta a sua atenção para a respiração. E vai buscando relaxar, asserenando pensamentos, asserenando sentimentos, asserenando batimentos cardíacos. E com seus olhos fechados, eu convido você a lentamente ir percebendo como se fosse uma luz. Inicialmente, uma luz pequena, suave, não muito intensa, que pulsa bem no centro do seu corpo, mais ou menos na altura do seu estômago. Você simplesmente percebe essa luz nesse ponto. Imagine ou visualize, sinta essa luz mais ou menos na altura do seu estômago. E enquanto você percebe a existência dessa luz, agora você começa a imaginar que desse ponto agora se expande um facho luminoso. E esse facho luminoso, um pouco mais intenso, ele começa a descer pelo seu corpo. Desse ponto, na altura do estômago, ele se direciona para baixo e começa a descer pelo seu corpo. E ele penetra na terra e segue descendo. Acompanhe esse facho luminoso descendo, atravessando camadas e camadas de terra. Camadas com pedregulhos, com uma terra mais seca, e vai descendo, se aprofundando pela terra mais e mais, até chegar naquela camada mais densa, mais quente, como se fosse um amálgama que está no centro da terra. E você sente a sua conexão com a terra nesse momento, através desse facho luminoso que saiu de um ponto no seu estômago e atravessou, descendo pelo seu corpo, camadas e camadas de terra, até chegar lá no centro da Mãe Terra. E você se sente em profunda conexão com a Terra. E agora você volta a perceber aquele ponto de luz que pulsa no centro do seu corpo. E desse ponto você visualiza novamente um facho de luz. Porém, dessa vez ele está subindo e atravessando em direção acima o seu corpo, e ele sai pelo topo da sua cabeça e vai subindo mais e mais, subindo verticalmente, atravessando o teto do local onde você se encontra e ganhando altitude, passando por nuvens, subindo céu acima, até se conectar com uma brilhante estrela do firmamento. E você visualiza
isso acontecendo. Esse feixe de luz que subiu em direção ao céu e se conectou a uma estrela brilhante. E você se sente em profunda conexão com o céu, com o universo, com o divino. Sinta essa conexão acontecendo nesse momento. E você percebe, assim, que quando estabelece essa conexão, é como se um eixo de luz que une o céu e a terra estivesse passando por você. Então se visualize da forma como vier, com esse feixe de luz que atravessa você verticalmente, ligando ao centro da Terra, mas também conectando ao centro do universo. Você sente esse eixo agora o mais intensamente que for capaz. E você vai se inundando dessa luz que é feita da mais pura paz. E enquanto você se visualiza inundado, inundada por essa luz que atravessa o seu corpo, unindo você ao céu e à terra, você se sente em segurança e em paz, e em profunda conexão com a vida. Se permita expandir essa sensação de conexão com a vida, com a paz, com a beleza de estar vivo, estar viva. Você se sentindo atravessado ou atravessada por essa luz que gera conexão com a terra e com o céu. E imagine essa luz se expandindo, agora atravessando as paredes do seu corpo, ganhando espaço através do seu corpo, não só no sentido vertical, para cima em direção ao universo e para baixo em direção à Terra, mas também atravessando o seu corpo, para frente, para trás, para os lados, e você expandindo luz, expandindo beleza, expandindo paz por todo o seu campo, não só num eixo vertical, mas também ao seu redor, de forma que você possa, através dessa expansão de luz no seu campo, também levar essa luz, essa paz, essa beleza e esse bem-estar para as pessoas ao seu redor, para as pessoas com quem você se relaciona. Sinta, se permita sentir essa luz, talvez que venha com calor, se permita fixar a imagem dessa experiência, sinta o seu campo expandido em luz, sinta como você se percebe e se sente nesse momento. E devagarzinho, no seu tempo, você vem voltando para o aqui, para o agora, sentindo o seu corpo na poltrona, na cadeira, no sofá, onde você estiver.
se sentindo totalmente presente, movimentando com suavidade as extremidades do corpo, voltando. E quando você se sentir confortável, você pode abrir os seus olhos. Espero que você tenha conseguido se transportar para esse momento luminoso. Se quiserem deixar um feedback para mim de como foi a experiência, de como está sendo o estudo, é sempre gratificante ler as mensagens de vocês. E me despeço aqui desse estudo de hoje, deixando com vocês os meus votos de um feliz e abençoado Natal, que vocês possam desfrutar desse momento, que seja luminoso, que seja positivo, que seja de contentamento e gratidão. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, aqui estamos mais uma vez para darmos sequência nesse nosso estudo. Estamos nos encaminhando para o final do livro e fica o convite para que estejamos juntos novamente na próxima semana. Então, um beijo grande a todos, boas festas, um ótimo Natal e nos vemos na próxima segunda-feira. Tchau, tchau!